Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Uma satisfação, um prazer enorme receber todos vocês aqui neste evento, né, o Stratner On, um evento tão importante para a gente, marcando, né, a celebração dos 70 anos da Stratner, né, e também marcando, né, esse novo normal que a gente está vivendo nesse ano atípico. E, pensando em tudo isso, né, estamos aí nessa semana de palestras, de reuniões, enfim, uma semana dedicada e preparada com muito carinho, especialmente para vocês, para que a gente pudesse, né, ter esse momento de interatividade e, sobretudo, né, ter esses webinars, né, que estão acontecendo desde segunda-feira, né, e para que assim a gente possa receber os nossos convidados, ter esse momento de interação, de troca de conhecimento, né? Enfim, então, estamos muito felizes em tê-los aqui conosco. Esperamos que essa noite seja tão especial como todos os webinars e toda essa semana que tem sido, né? Para quem não me conhece, então, vou me apresentar, eu sou o Roberto, sou especialista de produtos da Stratner, atuo especificamente na unidade de negócio de CME, né, que particularmente é a área, né, a concentração de conhecimento e a área de hospital que sempre foi a minha paixão. Então, sou muito feliz de poder ter a oportunidade de trabalhar e de estar aqui nessa noite, né, para falar também desse tema, né, tão apaixonante que é CME. Para essa palestra, né, para esse webinar de hoje à noite, nós temos aqui a honra, né, e a brilhante presença da professora Kazuko, né, que quando a gente fala, né, o nome professora Kazuko e CME, eu falo que são coisas hoje que no Brasil é difícil associar, né, tá muito associado, né, as duas coisas, então ela dispensa muitas apresentações, né, mas para os que não conhecem, professora Kazuko, ela é enfermeira, mestre, doutora, PhD, né, pela Escola de Enfermagem da USP, hoje ela é pesquisadora, docente desde 1986, Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, pela Escola de Enfermagem da USP. Ela é coordenadora do subgrupo de CME, que é o Grupo de Políticas Públicas de Epidemiologia e Tecnologias para a Prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, que é o PETRAS, e também é coordenadora pedagógica do curso de gestão de CME do FACEAT, né? Não sei se depois a professora me corrija se eu não falei a sigla certa, mas é o primeiro curso, né, de MBA em CME do Brasil. E hoje a professora está aqui conosco, né, e vai falar desse tema, que é um tema que a gente, todos os dias, né, a nossa atuação aí em campo, nas interações que a gente tem nos grupos, nos fóruns, diretamente aí, lidando com os clientes, é um tema que sempre a gente está em discussão, né? E, por conta disso, né, nós achamos muito oportuno, e a professora Kazuko gentilmente aceitou o nosso convite, né, e ela vai falar para a gente, vai trazer uma aula aqui, né, sobre o uso de ciclo de esterilização para uso imediato, como um recurso, né, no processamento de produtos para a saúde. Então, professora, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Passo agora a palavra para a senhora. Vou ficar aqui nos bastidores, depois eu volto no final para a gente poder interagir novamente. Boa noite a todos, boa noite, Roberto, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, eu queria agradecer por destacar esse tema tão polêmico para quem trabalha em central de material e esterilização, principalmente, né? Que é um momento de discussão, né? E quanto mais discutido, mais nós clareamos com argumentos usar ou não um ciclo que é a esterilização para uso imediato, e a gente vai ficando fortalecida. Então, parabéns primeiro, Stratner, por essa iniciativa de aproveitar esse tempo para fazer essa educação continuada. Adorei a escolha do tema, por ser polêmico, né? Porque o que não tem polêmica é só acessar as fontes e está resolvido. Não, esse assunto é polêmico e eu espero contribuir com todo o conhecimento acumulado
em central de material, para dar um norte, talvez não receita, mas para dar um norte para sustentar os argumentos de todos que estão nos assistindo. Bom, eu preparei essa apresentação de hoje em 3 tópicos. Não dá para falar diretamente do tema central sem falar de alguns aspectos conceituais e aspectos históricos, né? No caso, aqui, o ciclo de esterilização para uso imediato como recurso no processamento de produtos para a saúde. Em segundo lugar, se vocês separarem, ninguém fala bem desse ciclo. Ninguém diz assim, use que é bom. Sempre com o pé atrás, tanto a parte legal, quanto CCIHs, quanto as sociedades. Então, vamos entender por que o ciclo de esterilização para uso imediato, antigamente o ciclo flash, tornou-se um patinho feio. É importante isso, né? Para não cometermos os mesmos erros e buscar uma nova imagem da utilização desse ciclo. E, finalmente, eu vou dar os fundamentos do uso seguro do ciclo de esterilização para uso imediato a favor dos processos de trabalho na central de material de esterilização, roubando mitos e fortalecendo fatos. Então, eu já contei o fim, né? É seguro, mas contanto que algumas premissas sejam atendidas, que são os fundamentos do uso seguro. Boa hora de estudo para todas nós. Bom, então, nós temos várias opções de esterilização de produtos para a saúde, de produtos críticos, especialmente. Nós temos o calor para materiais termorresistentes e nós temos os métodos físico-químico-gasosos para os métodos termosensíveis, que não é o assunto da nossa pauta hoje. O assunto nosso é esterilização por vapor saturado sob pressão, que acontece no equipamento chamado autoclave, de diferentes conformações quanto à fabricação, mas, indiscutivelmente, o método de esterilização a vapor sob pressão é o mais antigo, é o mais conhecido, portanto, e o mais explorado. Eu coloquei aqui a figura do Charles Chamberlain, né, de 1879, ou seja, nós tivemos já muito tempo para conhecer o processo de esterilização e para aumentar a segurança, e cada vez mais eu percebo que a segurança estão sendo contornados, né, pela inovação tecnológica. A esterilização por vapor saturado sob pressão é o mais rápido. O que significa ser mais rápido? Ter um método mais agressivo para os micro-organismos. Para quem já está na área de esterilização, sabe o que é valor D, né? Valor D é o tempo relógio necessário para eliminar 90% de uma população microbiana presente no material, ou seja, 90% da população microbiana, e é o método de esterilização que tem o menor tempo valor D. Só para vocês terem uma ideia, 1 milhão de esporos bacterianos, especialmente resistente ao vapor, que seria o Geobacillus thermophilus, ele é totalmente eliminado em 1 minuto e meio. Então, por isso que o método é rápido. E é rápido por quê? É extremamente agressivo para os micro-organismos. Claro que isso é uma vantagem, né? Claro que isso aumenta a vantagem do método. Outra questão que vale pontuar positivamente para a método de esterilização a vapor sob pressão é que não deixa resíduos químicos, principalmente, que é uma preocupação dos métodos de esterilização físico-químicos gasosos, em que a aeração precisa fazer parte do ciclo, com muitas dúvidas, né, da aeração acontecer de acordo com a matéria-prima. O vapor sob pressão não deixa resíduos nem para o paciente para usar o material e nem para o ambiente.
sustentabilidade nota 10. Outra questão, por ser mais antigo, mais conhecido, mais explorado, o método de esterilização que está melhor normatizado, né? Então, já foi traduzido para o Brasil 17.665, norma 1, norma 2, norma 3, e assim vai para contornar todos os riscos que se consegue vislumbrar. Então, é um método de esterilização com normas de construção melhor definidas e também de qualificação. Como é que eu qualifico? Tem método de esterilização que eu não sei como é que qualifica, né? Principalmente a de desempenho. Há o vapor totalmente explorado. Fácil manejo e controle, monitorável. Eu tenho os monitores físicos da ação do agente esterilizante, conforme a programação de 30 em 30 segundos, 40 segundos, eu sei tudo o que aconteceu para e passo durante o ciclo. Então, monitoramento físico, que é o elemento mais importante para analisar o sucesso do ciclo. Eu tenho monitores biológicos, né, autocontidos, de leitura rápida, tenho os monitores químicos, principalmente o 5 e o 6, que equivale à resposta do indicador biológico. Nem todos os métodos de esterilização têm esse recurso desenvolvido, monitor químico que equivale à resposta do indicador biológico. Eu tenho o BioDIC, né, um monitor químico preciosíssimo para máquinas que trabalham com vácuo, ou seja, é uma esterilização melhor, com melhores recursos monitoráveis. Compatibilidade irrestrita para produtos para saúde termorresistentes. Não tem um material termorresistente que eu diga não pode evaporar, a não ser os incompatíveis com a umidade, né? Aí sim, por exemplo, não é mais a prática, mas no passado nós não tínhamos vaselina para pronto uso. E era incompatível com o vapor, porque ele é imissível com líquido, né? Mas hoje, todos os materiais existentes, autorizados como, nominados como termorresistentes, são passíveis de ser esterilizados por vapor a alta temperatura, vapor sob pressão. Penetrabilidade irrestrita, nós chamamos de padrão ouro. Não precisamos nos preocupar, porque o material tem lumen estreito, longo, fundo cego. O vapor vai penetrar se o vácuo acontecer a contento ou a retirada do ar por outro método acontecer a contento. Compatibilidade com embalagens diversas, só não é compatível com embalagem termosensível, que seria o Tyvek. Fora o Tyvek, qualquer embalagem é compatível com invólucro de materiais que serão autoclavados. Baixo risco ocupacional, né, se trabalhados de acordo com as recomendações, né, manutenção preventiva, POP, de operação da autoclave, é baixíssimo risco ocupacional, mas não negar que existe, né, se algum passo for descumprido. E operacional também. Dificilmente uma autoclave tem problemas durante o ciclo. Baixo custo, né, seria um custo para a natureza, água e energia elétrica, né, então é considerado baixo custo, e, portanto, se o material é termorresistente, não há dúvida. A esterilização por vapor saturado sob pressão, realizada em equipamento chamado autoclave, deve ser a primeira escolha inquestionavelmente. Então, quando eu vejo algum material autoclavável não ser esterilizado em autoclave, eu sempre pergunto, né, quais são as razões, para a gente poder aprender também, né? Porque a autoclave é o método mais indicado para materiais termorresistentes. Tanto que materiais que no passado
não eram termoresistentes, né? Está aqui ilustrado ótica. Hoje, pela segurança conferida pela esterilização por vapor sob pressão, ele tem disponível a versão autoclavável, né? Existem fabricantes de óticas que eles fazem uma permuta, né? Uma permuta para que possa ser autoclavável. Então, pessoal, o primeiro aspecto conceitual que eu queria deixar muito claro é não esterilizar por outro método se o material é termoresistente e a escolha terá que ser vapor saturado sob pressão em autoclave. O segundo aspecto conceitual, muito importante, e às vezes difícil de ser entendido por quem trabalha em central de material, é que não basta o material chegar à temperatura de esterilização. Depende como ele chega à temperatura de esterilização, né? Por quê? Como método térmico de esterilização, nós não temos só o vapor saturado sob pressão, nós temos também o calor seco. No entanto, o calor seco, ele necessita de um tempo bem maior e de uma temperatura bem maior para fazer a mesma coisa que um autoclave faz em 3 minutos, 134 graus. Uma estufa precisa de 170 graus por 1 hora ininterrupta ou 160 horas por 2 horas ininterruptas. Por quê? Não basta o material chegar à temperatura requerida de esterilização. Pode ser um pouco difícil, mas eu vou explicar porque faz toda a diferença garantirmos que o vapor encoste em todas as superfícies do material que eu quero esterilizar. Bom, a diferença é o calor úmido, a esterilização é pelo calor latente, e o calor seco, a esterilização é condução, é o calor que vai transmitindo de uma molécula para outra molécula até aquecer o todo. E esse processo que é demorado e precisa de uma temperatura bem mais alta, porque é desidratação dos micro-organismos, a forma de eliminação dos micro-organismos pelo calor seco. Eu coloquei aqui, eu gosto muito de exemplos da vida como ela é, né? Porque são experiências que todos têm e conseguem dizer, é verdade. Se você pegar o forno da casa de vocês, né? Colocarem a 200 graus centígrados, não encostarem na grelha, vocês conseguem colocar a mão. Desconforto, mas consegue sem causar queimadura. Agora, 1 segundo nós encostamos a nossa pele no vapor, faz queimadura de 2º grau que leva mais de 1 semana para recuperar a pele. Por quê? Quando o vapor ele entra em contato com a superfície fria, a caloria condensa. Acho que isso é importante. Quando o vapor entra em contato com a superfície, uma temperatura mais baixa, 100 graus, condensa, ou seja, vira água. Só que na natureza nela se perde e tudo se transforma. Então, a caloria que estava no vapor passou para a minha pele quando virou de vapor para água. E essa caloria que foi transferida para a superfície mais fria é que nós chamamos de calor latente. Desculpe, gente, bati no mouse sem querer. Chama calor latente. Então, eu tentei colocar aqui essa explicação física, né? O gelo, para se transformar em líquido, precisa de caloria. O líquido, a água na forma líquida, para se transformar em vapor, precisa de caloria. Só que na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma, principalmente numa câmara interna da autoclave. O vapor, ao entrar em contato com a superfície, com uma temperatura menor que a temperatura do vapor, embalagem material, ele molha, condensa,
e nessa condensação é que acontece a morte instantânea dos micro-organismos pela coagulação das proteínas, né? Então, não é simplesmente o calor que esteriliza os materiais no vapor sob pressão. É o calor latente gerado por um vapor que condensou e, obviamente, eu coloquei aqui uma chamada. O material inevitavelmente molha, o material e a embalagem inevitavelmente molha, e é desejável, porque é essa condição sine qua non para liberar o calor latente, e depois eu preciso me preocupar com a reevaporação dessa água, que acontece principalmente pelo vácuo, mas pode acontecer pelo calor irradiado da câmara externa ou da própria câmara interna, que já não tem mais vapor. Aqui eu trago um dado interessante, né? Está na ISO 17665, que 1 gramo de vapor, quando condensa, olha a quantidade de joules, que é a caloria que libera, o calor latente. Por que varia de acordo com a qualidade do vapor? No vapor, eu não posso ter água, não posso ter gotícula de água, porque senão o calor latente liberado é menor do que quando eu só tenho água no estado gasoso. Pessoal, parece que é muita teoria, mas é importante. Nós começamos a tomar consciência como o contato direto do vapor é o segredo para o sucesso absoluto da autoclavação, né? Porque essa condensação precisa acontecer para liberar o calor latente. Muito diferente do calor seco, que você pode esperar sentado. 160 graus, 2 horas para conseguir a mesma coisa que eu consigo a 134 em 1 minuto e meio. Deixamos 3, porque eu preciso dos outros 50% do tempo como margem de segurança. Então, esse aspecto conceitual número 2, que é muito importante. Não basta a temperatura atingida pelo material, mas eu preciso da liberação do calor latente em todas as superfícies internas e externas para acontecer a morte instantânea, a tal queimadura do 2º grau sem recuperação dos micro-organismos. Terceiro aspecto conceitual. A esterilização por vapor saturado sob pressão, independente do tipo de autoclave, né? Grande, pequena, de mesa, fixo na central de material, independe do volume, e todas as autoclaves, sem exceção, é composto por essas 3 fases. Fase de condicionamento, que é preparar o material para a esterilização propriamente dita, e a secagem, né, porque aquela água condensada precisa evaporar. Pois bem, então, nós estamos mais acostumados a discutir a autoclave convencional da central de material, né? Então, eu coloquei aqui uma figura para dizer no que consiste a fase de condicionamento no autoclave convencional. Primeiro, vácuo. O vácuo para tirar todo o ar da câmara interna. Aí, o vapor entra, começa a condensar e começa a aquecer o material. Aí tem outro vácuo para secar aquela molhação causada pelo primeiro contato com o vapor. Aí nova injeção de vapor para continuar aquecendo o material. Nova fase de secagem da molhação excessiva. Nesse ponto, o material já está bem quente e logo entra na fase de esterilização. Tem aqui um gráfico que demonstra, então, que na fase de condicionamento de uma autoclave convencional com bomba de vácuo, não é bem esse o jeitão da curva, né? É esse o jeitão. O material, primeiro, todo o ar é retirado, entra vapor, aquece, seca, aquece mais, seca, aquece, e praticamente no final da fase de condicionamento, o material, em poucos minutos, 3 minutos, né, já está na temperatura de esterilização e começa uma nova fase, que é a fase de esterilização, que é a fase que realmente vai
eliminar os micro-organismos até um nível de segurança e de estabilidade de 10-6, e essa fase ninguém pode mexer. Nenhum ciclo programado na autoclave pode mexer essa fase de esterilização, mas essa fase pode ser mexida. Essa fase pode ser mexida. E essa outra fase terceira, que é a secagem, também pode ser mexida até suprimida ou diminuída ao máximo. Eu acho que vocês estão entendendo, desculpe, eu não quero subestimar a familiaridade que vocês possam ter com o assunto de hoje, mas você já deve estar entendendo como é que eu consigo um ciclo flash, um ciclo rápido, né? Não mexendo na fase nobre da fase de esterilização. É uma fase intocável, mas eu posso mexer na fase de condicionamento e na fase de secagem, até suprimindo, se for o caso. A fase de esterilização, nós estamos acostumados com 134, 3 minutos, ele tem uma folga a mais de segurança do que 121, 15. Esse outro parâmetro permitido pela norma não é nosso usual, os fabricantes não programam, né? Então, via de regra, nosso parâmetro de esterilização por vapor saturado é 134, 3 minutos, então eu vou me referir sempre a 134, 3 minutos. Lembrando que, na metade do tempo, 1 milhão de esporos bacterianos já morreu. A outra metade do tempo, 1,5 minutos, é margem de segurança até chegar no nível de segurança e esterilidade de 10-12. Desculpe novamente, eu tô aqui batendo sem querer, aqui com o meu braço parcialmente limitado. Bem, então, pessoal, esse é o terceiro aspecto conceitual, é muito útil todos que lidam com autoclave terem ciência, né? Para poder dizer que o tempo total do ciclo de esterilização, ele depende do tempo demandado pelas fases. E quando eu pergunto para alguém qual é o tempo de esterilização da sua autoclave, o que eu espero que a pessoa me responda é esse tempo aqui. 134, 4 minutos. 134, 5 minutos. Eu não quero saber o tempo total, porque o tempo total vai depender muito do tamanho da autoclave. Quanto maior a autoclave, maior volume de espaço que o vapor precisa preencher com pressão. Então, quanto maior a autoclave, mais demorado é essa fase de condicionamento, né? A fase de condicionamento, que eu posso aquecer mais ou aquecer menos, 3 pulsos, 4 pulsos, 5 pulsos. Então, é um tempo que o fabricante pode mexer para me encurtar o tempo total. Fase de secagem é outro tempo que pode ser encurtado até suprimido, né? Que não prejudica o material esterilizado, e se o material está embalado ou não está embalado, porque embalagem não deixa de ser uma barreira que o vapor precisa transpor, ou que precisa dar uma folga maior de tempo no ciclo. Então, pessoal, é muito importante entender isso, né? Vai ter um momento de tirar dúvidas. Se eu não fui claro o suficiente, quem trabalha com autoclave precisa entender. Então, o que é um ciclo rápido no final das contas? Ciclo flash, ciclo de uso imediato, que a Anvisa chamou na última legislação nossa, em 2012. O ciclo rápido é aquele ciclo que encurtou todos os tempos possíveis, menos o da fase de esterilização, que é intocável. Bom, outra questão conceitual muito importante. Todos nós sabemos, né, desde que tivemos os primeiros contatos com a física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Onde existe ar ou onde existe outros gases,
precisa ser o ar, não existe vapor para liberar o calor latente. Então, num ciclo de autoclavação, eu não devo ter ar. Se eu tiver ar, o ar ocupou o espaço que deveria ser ocupado pelo vapor. E aí não tem a condensação na minha embalagem nem no meu material. Por isso, a preocupação com bomba de vácuo ela é tão importante em autoclaves tradicionais que ficam na central de material, está aqui no meio, que necessita obrigatoriamente da bomba de vácuo. Pode ser bomba de vácuo selado a água, selado a óleo, ou sem nenhum selamento, como as modernas autoclaves estão projetando o vácuo das autoclaves, né? Mas precisa ter bomba de vácuo. Já nas autoclaves pequenas, pelo pequeno espaço da câmara interna, não tem necessidade da bomba de vácuo, se bem que há rumores, no último meeting, no grande meeting sobre equipamentos de esterilização, parece que foi aventada da necessidade de, mesmo as autoclaves de mesa, de bancada, até 54 litros, tenha bomba de vácuo para aumentar a segurança na esterilização de materiais canulados, mas assim, nada concreto. Atualmente, obrigado a ter bomba de vácuo as autoclaves mais de 54 litros. Equivocadamente, a legislação brasileira deu uma flexibilidade de 100 litros, mas quando lemos as normas internacionais, a partir de 54 litros, eu preciso de bomba de vácuo para remover todo esse ar que ocupava a câmara interna para ser totalmente preenchida pelo vácuo. Já os de mesa, não. E aí, cada fabricante projeta como melhor tirar o ar da câmara interna sem a bomba de vácuo. No caso da Statin, é o gravitacional pulsante. Quer dizer, injeto o vapor para retirar o ar. Injeta outro, injeta mais, e garante a expulsão total do ar da câmara interna, uma câmara pequenininha, além de aquecer o material. Há outros projetos de autoclave de bancada, que é um único pulso, mas é um pulso que faz um platô para dar tempo do ar ser expulso pelo dreno, né? Ar e outros gases. Eu tenho um dado aqui que assusta. Se sobrarem 200 a 300 ml de ar ou de outros gases, tem um espaço no material poroso que a esterilização não acontece. E se for de material canulado, o ar que pode sobrar é muito menor, 0,2 a 0,3 ml. Foi a partir de um cálculo matemático, mas assusta o quanto a garantia da remoção do ar da câmara interna é importante. Por isso, não é o assunto da aula de hoje, mas um BOI-DIC que reprova o ciclo, mas nem pensar em insistir em utilizar o autoclave, né? A não ser que tenha sido falha na realização do BOI-DIC, que também existe toda um POP para o BOI-DIC. Antes que eu esqueça, eu posso programar ciclo para uso imediato em autoclave convencional, que está dentro da central de material, ou em autoclaves de bancada ou de mesa. Só que é um desperdício, né, colocar um único material num ciclo para uso imediato, gastando aproximadamente de 300 a 600 litros de água para selar a bomba d'água. Eu tenho horror de pensar na bomba de vácuo selado a água pela quantidade de água que é necessária. Seria uma caixa d'água da nossa casa a cada ciclo, né? Bomba de óleo já seria melhor nesse sentido. Mas, assim,
Depois eu vou dar uma fechada nas orientações. Se eu vou fazer um ciclo, se eu vou implantar um ciclo para uso imediato numa autoclave convencional da central de material, veja um custo-efetividade. Teria um gasto de 300 a 600 litros de água para esterilizar um item, né? E por isso não há nenhum problema de coexistir uma central de material, autoclave de bancada e autoclave convencional. Aliás, muitas centrais de materiais já estão partindo para esse planejamento. Vamos lá, vamos adiante. Um outro aspecto conceitual muito importante. Vamos pensar na autoclave Statin, né? E no passado, no meu tempo, eu me formei em 1974. No meu tempo, a fachada da Statin era basta água e uma tomada, né? Era o pouco conhecimento daquela época, né? E a gente ficava maravilhada, que não precisava de infraestrutura hidráulica, nem elétrica, nem nada. Hoje nós não pensamos dessa forma. Um equipamento, ele precisa, primeiro, ser... na verdade, assim, se eu tenho intenções de comprar uma autoclave de bancada, eu preciso pedir uma avaliação de onde ela ficará instalada para ver as condições de infraestrutura. Tudo bem, atente. Aí eu vou instalar. Eu preciso fazer a qualificação de instalação dessa autoclave. Porque todas as máquinas são perfeitamente testadas na fábrica até chegar à perfeição e ganhar um selinho. Pode entregar para o usuário. Só que as condições da fábrica podem ser diferentes das condições da minha central de material ou da unidade satélite, e por isso essa qualificação de instalação da autoclave é obrigatória pelo fabricante. Seguindo, qualificação de operação, instalado adequadamente, ele funciona adequadamente. E aí a terceira parte, quando eu colocar os materiais necessários na minha carga, na pior carga, todos os materiais chegam à temperatura ao mesmo tempo, né? Isso medido por termopares. É obrigatório essa fase de qualificação, mesmo sendo de bancada pela nossa legislação. E da segurança inquestionável. Bem, bom, então vamos agora, esses aspectos conceituais acho que são importantes para nivelar o conhecimento, e eu queria, então, fazer uma chamada, perguntas que não querem calar sobre o ciclo de esterilização de uso imediato como recurso no processamento de produtos para a saúde. Eu tenho certeza que quem acompanhou essas bases teóricas chegou à conclusão de que não há como contestar que a esterilização para uso imediato esteriliza. O ciclo de esterilização para uso imediato esteriliza, né? Caso contrário, gente, esse ciclo que existe desde que eu me conheço como gente, já teria sido banido no mundo todo. Mas ele existe porque ele é útil e, se bem utilizado, é uma tecnologia a favor das práticas da central de material. Então, vamos ver. A RDC 15, sobre o ciclo de esterilização de uso imediato, ele traz esse artigo 94 com 5 parágrafos. Eu queria discutir cada um deles, porque, quer queira, quer não, quando somos cobrados de qualquer forma, por qualquer auditoria, a legislação está ali na nossa frente e temos que responder item por item. Primeira coisa, não é permitido, tem um detalhe que eu não sei, gente, isso é importante, viu? Eu não sei por que foi modificado o nome. Antigamente, esse ciclo era chamado de ciclo flash,
muito adequado, porque o que é o flash? Instantâneo, momentâneo. Muito adequado chamar esse ciclo onde você tira tudo que pode ser cortado e torna um ciclo rápido. Só que, desde 2012, RDC 15 denominou o flash de ciclo para uso imediato, né? Não deixa claro, assim, a partir de agora mudaremos o termo ciclo flash para uso imediato, mas é isso que dá para entender pelos parágrafos da legislação. Então, a primeira pergunta, eu gosto muito de evidenciar o que não está claro na legislação, para, na primeira oportunidade, poder solicitar esclarecimentos. Então, um dos esclarecimentos é isso. Por que mudou o nome do ciclo flash para ciclo de uso imediato? São coisas diferentes. São coisas diferentes, gente. Pensem comigo. Ciclo flash é ciclo rápido. Ciclo para uso imediato é um ciclo que eu não posso armazenar. É um ciclo cujo material eu não posso armazenar. Não sei se vocês captaram, mas são conteúdos diferentes. E como é que pode fazer essa mudança de nomenclatura sem ajustar todo o resto, né? Bom, então, o artigo 94 diz assim: não é permitido a alteração dos parâmetros estabelecidos na qualificação de operação e de desempenho de qualquer ciclo dos equipamentos de esterilização. Super de acordo. Os ciclos de esterilização devem ser herméticos, intocáveis, né? Só quem tem senha e 7 chaves poderia mexer. Por isso, talvez, a estufa seja tão perigosa, porque qualquer um abre, qualquer um mexe. Então, muito pertinente essa chamada do artigo 94. Aí vem, então, os parágrafos. Ó, o ciclo de esterilização a vapor para uso imediato só pode ocorrer em caso de urgência e emergência. Aí começa, né? Por quê? Por que não em cirurgia eletiva? A segurança requerida se equivalem, né? A segurança que eu preciso para uma cirurgia de emergência é a mesma segurança que eu preciso para... Então, esse é um parágrafo que precisa ser refletido e revisto. O parágrafo 2º. O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato deve ser documentado, contendo data, hora, motivo do uso, nome do instrumental cirúrgico ou produto para a saúde, nome e assinatura do profissional responsável pelo CME, identificação do paciente. Super ok. É o que se exige hoje em dia para rastreabilidade. Parágrafo 3º. O registro do ciclo mencionado no parágrafo anterior deve estar disponível para avaliação da autoridade sanitária. Super ok. Por 5 anos, né? Que é o que qualquer documento no território nacional, até os nossos recibos do imposto de renda, precisam ser guardados por 5 anos. Ok. Aí, parágrafo 4º. O instrumental cirúrgico e os produtos para a saúde processados conforme o parágrafo 1º, né, que é o uso imediato, deve ser utilizado imediatamente após o processo de esterilização. Essa definição, o entendimento da nova nomenclatura dada para o ciclo, né? E é claro, porque para o uso imediato o mais rápido possível é desembalado e molhado. E, por último, o parágrafo 5 diz: o ciclo para uso imediato deve ser monitorado por integrador emulador químico, ok? Aqui faltou, não, tá ok, né? Então, pessoal, leiam e releiam com a sua equipe o que diz a RDC 15, para introjetar, né, o que é que eu estou fazendo de acordo, o que eu estou fazendo sem ser de acordo, para poder fortalecer os argumentos. Bom, pessoal, e aí, vamos lá, minha culpa, né? Então, por que será que é patinho feio? Por que será que esse ciclo é patinho feio? Não só para a nossa legislação,
como para sociedades especialistas, como para CCIHs. Gente, eu já vi vários profissionais de CCIH falarem que quando utiliza o ciclo para uso imediato, o índice de infecção aumenta. Eu não consigo admitir que isso seja verdade, né? Bom, por quê? Provavelmente nós demos motivo. As más práticas, a banalização, como diz a Carmen, que deve estar me assistindo, né? A Carmen fala nas palestras que assim, o que é que pesa tanto agora contra esse ciclo? Banalização das práticas. Essa figura que eu coloquei aqui era comum. O material oftalmológico hiper mega complexo era lavado no mesmo lavabo onde se fazia degerminação das mãos, sem recipiente, utilizando escova para degerminação e era autoclavado. E o material não ia para a central de material e a cirurgia, eu vou falar mutirão, mas não necessariamente mutirão, a sequência das cirurgias oftalmológicas acontecia com essa banalização da limpeza. Não limpavam, né? Passavam uma duchada d'água e era autoclavado. Outra prática que deu motivo a ser um patinho feio. Transporte, material desembalado, perigosamente transportado até o local. Como serviços que não tinham autoclave de mesa ou de bancada, esterilizava em ciclo flash na época, em autoclave convencional, e o transporte era feita numa bandeja com uma compressa em cima, passando por corredores e tudo mais, né? Sendo que nós temos containers para ciclo flash. Se vocês aumentarem aqui a imagem no computador de vocês, vocês verão. Tem um fabricante que ele acomoda material embalado para ciclo flash. Ou então a nossa querida Statin, né? Eu sempre admirei, na verdade, a invenção. É uma bandeja que vira caixa de transporte. Acabou a esterilização, a bandeja se transforma em caixa de transporte e seguramente pode ser levado para o local da utilização. Agora, o ser humano é assim, né? Existe um padrão ouro, ele vai, por conveniência, vai arriscando para más práticas. E aí, pronto, pegou agora como patinho feio. Outra questão é queimadura pelo uso do instrumental ainda quente. A equipe cirúrgica, com as mãos enluvadas, não consegue avaliar exatamente a temperatura e causou, sim, queimadura numa cirurgia oftalmológica relatada pelo CDC, mas é contornável se elaborar um POP quanto tempo de repouso aquele material deverá ficar antes da sua utilização. E a última má prática, eu pus até, desculpe, gente, um forninho doméstico. Era assim, o autoclave de mesa que ficava no centro cirúrgico, próximo do lavabo, era regulável por quem quisesse regular, inclusive, eu posso estar exagerando, mas muitas vezes a fase de secagem foi abortada. Como não tem a fita impressa dizendo ciclo não aprovado, não tinha como registrar essa má prática, né? Então, hoje, a Statin, por exemplo, já desde 2012, não permite alterar a programação programação instalada, e eu acho que todos os fabricantes de autoclave de bancada também, né, para poder atender a RDC15. Então, gente, olha, por mais que eu acredite que essas más práticas não acontecem, vamos fazer um checklist? Vamos fazer um checklist para quem tem autoclave de bancada ou de mesa, ou até convencional com ciclo flash, se não está ainda praticando a banalização do processamento. Bom, então, vamos partir para como deve ser
a utilização desse ciclo para uso imediato, né? O fundamento número 1 do uso seguro é local planejado, local adequado. Nós chamamos de unidade satélite, né, quando é de bancada e quando é fora da central de material. Processar em unidade satélite é legítimo, permitido pela nossa legislação. Eu até transcrevi aqui a definição. O que é uma unidade satélite? São unidades dos serviços de saúde que realizam uma ou mais etapas do processamento de produtos para a saúde, localizadas fora da estrutura física do CME e subordinado a este em relação a procedimentos operacionais, né? A oftalmologia, com muita frequência, acaba processando os seus instrumentais em unidade satélite. Isso porque primeiro, são cirurgias curtas, então grande rotatividade do material e nem sempre o inventário é suficiente para mandar para a central de material. Segunda coisa, é de uma delicadeza, se você jogar sobre uma mesa de aço inox, uma caixa de instrumental oftalmológico, você danifica pinças delicadas que têm a ponta do tamanho de um fio de cabelo. Então, eu conheço muitos blocos operatórios oftalmológicos que desistiram de mandar o seu instrumental para a central de material e criaram um espaço de unidade satélite para processamento, só que num local planejado, adequado, com recursos humanos treinados, muitas vezes da própria central de material, né? E POP validado, fazendo desse jeito o meu material sai seguro. Então, pessoal, essa é o primeiro mandamento para se usar autoclave de bancada. Não pode ser em qualquer lugar, de qualquer jeito, mas de uma forma estruturalmente planejada e com POP validado. Bom, outra questão, só pode processar materiais em unidade satélite quem valoriza a limpeza como núcleo central do processamento. Quem não introjetou que material sujo é material contaminado, porque biofilmes protegem os micro-organismos, não adianta ser com autoclave XYZ, ciclo XYZ. Acreditar que nos locais não friccionados, agora entra então o círculo de Steiner, né? onde não existe ação mecânica, eu tenho formação de biofilmes. Não basta o contato com solução de detergente, temperatura, melhor detergente, precisa da ação mecânica. E se a ação mecânica manual automatizada, com retrofluxo, sem retrofluxo, não for um valor dessa unidade satélite, está condenada. Pode proibir porque está condenada. Eu, se fosse fiscal sanitária, iria por aí aprovação ou não de uma unidade satélite. A inspeção é extremamente importante como uma rotina. Inspeção visual, inspeção por testes químicos de proteína, para garantir que o meu POP de limpeza é segura, para que o vapor entre em contato direto, plenamente, sem nenhuma barreira da sujidade. Então, a inspeção é uma etapa importante que merece local especial, merece iluminação especial e lentes magnificadoras e testes químicos. No caso de um ciclo embalado, embalagens adequadas para que o material tenha sua validade de esterilidade indefinida e armazenamento adequado para não danificar as embalagens. No caso do cassete da estatina, não tem problema, mas se for em envelopes, verticalmente, com folga, sem empilhamento. Então, esses dois últimos slides é para dizer o seguinte: o equipamento esterilizador de bancada não pode estar solto sem todo esse planejamento de infraestrutura de unidade satélite. Bom,
Então, vamos relembrar os conceitos, né? Para a gente começar já a finalizar. O que é um ciclo flash? Eu acho que ficou bem claro. É uma nomenclatura antiga para descrever o ciclo de esterilização mais curto possível, propiciado por dois fatores principais: material desembalado, porque não teria a barreira da embalagem, e tempo de secagem reduzido ou suprimido, né? E o que é, então, o ciclo de esterilização a vapor para uso imediato, que na nossa RDC substituiu o termo ciclo flash, mas que anteriormente foi lançado pela Associação Americana de Instrumentação Médica um ano antes. O termo sugerido para substituir o termo ciclo flash, que não tem nada a ver. Eu quero que vocês entendam. Uma coisa é rápida, outra coisa é não armazém, né? Enfatizando a importância do uso imediato para materiais embalados. O que determina o ciclo flash é o material desembalado, porque menor barreira, será necessário menor tempo para condicionamento e esterilização e secagem. Desculpe aqui, esterilização é o mesmo, né? A AME enfatiza que as recomendações dos fabricantes das autoclaves devem ser respeitadas. Portanto, não está recomendada a interrupção do ciclo para abertura, para abortar a fase de secagem. Era uma prática do passado, hoje não mais, até porque vai sair o laudo do monitor mecânico dizendo o ciclo reprovado, né? E a RDC Anvisa enfatiza que todos os documentos do ciclo devem estar disponíveis. Isso é pertinente e fazemos isso com todos os ciclos para fins de rastreabilidade. Bom, pessoal, falando agora um pouco da Statin, a Statin possui 4 programas. Tem o programa desembalado, 134 graus, 3 minutos e meio, meio quilo no máximo de peso. É o ciclo flash, gente, né? Esse é o ciclo flash. Como é a conformação do ciclo? Tem uma injeção de vapor para expulsar o ar da câmara interna, né? E como eu tenho material de baixo peso, no instante o material chega à temperatura e eu tenho a esterilização. Vamos aqui para o último. Desembalados especiais. O que seriam? Seriam muito parecidos com o primeiro, só que de peso maior. E, infelizmente, mais um equipamento que eu preciso ter na minha central de material, balança, né? Então, se o material pesar mais de 1,5 kg, eu preciso escolher esse ciclo 4 desembalado especial, e eu realmente assim, não entendi muito bem o motivo de dobrar o tempo, né? Mas isso não é a discussão nesse momento. Talvez seja porque o material é maior, o aquecimento pode ser mais lento, mas é um único pulso, tal qual o ciclo 1, né? Então, é um flash para material mais pesado e que dobrou o tempo de esterilização. Os embalados, gente, é o padrão ouro, né? Por que tanta pressa? Por que eu não posso pensar em aumentar o inventário para trabalhar com folga, com todas aquelas etapas que eu dei no processamento seguro em unidade de satélite, que eu possa inspecionar, embalar, autoclavar, né? Ele é para materiais, é chamado Gold Standard, quer dizer, o padrão ouro, é o melhor que eu tenho para escolher. Comporta materiais até 1,5 kg e tem o mesmo ciclo expandido, tal qual desembalado especial. Os pulsos de vácuo, vocês podem ver, são, pulsos de injeção de vapor. Aqui não tem vácuo, né? Os pulsos de injeção de vapor, olha, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque tem embalagem, né? Porque tem embalagem e o material ele é de grande volume. Plástico e borracha, 121 graus, 15 minutos, pouco usamos esse ciclo, a não ser que seja
pontualmente recomendado pelo fabricante do material que contém plástico e borracha. 400 gramas só de peso, né? Tá. Então, esses são os ciclos da Statin. Eu consegui através do catálogo do fabricante, disponível na internet. E agora, nós trabalhamos sobre o ciclo imediato, para uso imediato, quando a Carmen, que está me ouvindo, o Reginaldo e vários outros, nos reunimos para escrever o caderno de oftalmologia, que está com referência livre, acesso livre, e a Carmen fez esse teste para ver quanto tempo demora para liberar o material embalado e não embalado. 17 minutos. Então, é um tempo considerável, né? É um tempo considerável numa rotina de implante intraocular, vasectomia com implante intraocular, e por isso justificar o aumento do inventário. Nada mais seguro do que trabalhar com padrão ouro, material embalado, material embalado, que eu possa armazenar, mas esse dado gerado pela Carmen, para mim, foi bem importante e interessante. Bom, aqui é para dizer que todos os fabricantes de autoclave, incluindo a Stratman, eles cada vez mais, Statin, desculpe, cada vez mais eles vão investindo na evolução tecnológica a favor da central de material. Nós tínhamos antigamente a Statin 5000, Statin 2000. Eu tenho no nosso laboratório esse Statin 2000, funciona. Agora nós temos Statin G4 5000, Statin G4 2000. Esse G4 5000 é para acomodar as óticas. Né? Eles são de volume maior na câmara interna. E por que ficar com dúvida na esterilização físico-química? O lumen, o comprimento é compatível, não é compatível? O próprio material é compatível, não compatível? Se o fabricante da ótica rígida garante que eu posso autoclavar, nada melhor do que autoclavação com um método seguro de esterilização. Bom, e aí, então, perguntas que não querem calar, né? Assim, o que é Statin? Statin é uma esterilização de bancada ou esterilização de mesa. Pode estar na central de material tipo 2, isso acho que é importante. Tenho muitos amigos que têm a Statin na central de material para não fazer ciclo estendido, para poder fazer com mais rapidez, né? Então, Statin é um autoclave de mesa ou de bancada que pode estar dentro da central de material ou na unidade satélite. Está aqui a resposta, né? Autoclave a vapor compacto de mesa com sistema de esterilização em cassete. E a bandeja se transforma em caixa de transporte, o que dá muita segurança nos pontos vulneráveis da esterilização feita para uso imediato. A Statin é flash se escolher o ciclo desembalado. Para uso imediato, sim, se não tem a fase de secagem, para secagem completa, né? Eu sei que a Statin tem sempre uma fase de secagem, mas não uma secagem completa. E se o material é desembalado, desculpe, acho que a justificativa melhor se o material foi desembalado, então é para uso imediato, claro. Pode ser utilizado como ciclos de rotina ou apenas em casos emergenciais? A gente vai bater de frente com a legislação, mas não há argumentos para dizer que não pode, se for naquela situação legítima de planejamento da infraestrutura e POP validado. Esse é o racional teórico forte que
temos tem que prevalecer, né? Não pode ser porque eu acho que é arriscado, porque eu acho que não pode. Graças a Deus, a gente está numa época muito feliz dos nossos argumentos serem ouvidos e serem defensáveis, né? De serem defensáveis. Nós temos nós temos aulas com advogados, né? E eles relutam muito. Como é que você vai contra uma legislação? Mas eu digo o seguinte sempre: legislação, ele é congelado numa época do tempo. No nosso caso, em 2012. Quanta reflexão, quanta discussão após isso? E os argumentos de hoje precisam valer. Não posso ficar congelado em algo escrito, mas que não tem lógica. Gente, vocês sabem que tem enfermeiros que não deixam usar a estatin para a cirurgia eletiva. A equipe vai descontaminar esse material de outro jeito. E de um jeito muito mais arriscado, não é muito mais arriscado, de um jeito que não tem razão, não tem fundamentação teórica de contaminar, né? Até passando do PVPI. Então, gente, eu sonho por enfermeiros que gerenciam centrais de material, que tenham pensamento crítico avançado, que diga, embora a legislação proíba, fora das circunstâncias de urgência e emergência, tecnicamente eu não tenho como contestar e não tendo outra alternativa, eu assumo para cirurgias que não sejam eletivas e que não sejam de emergência e urgência. Bom, finalizando, nenhum equipamento é mágico. Isso a gente já aprendeu, né? Equipamento abandonado é a pior coisa que tem. E qualquer equipamento, principalmente a de esterilização, precisa estar nas mãos de recursos humanos competentes e comprometidos. O que significa isso? Alguém que ame, que adore o setor que atua e que entre de cabeça para aprofundar nas bases teóricas em prol da segurança, né? Então, seguir sempre as bases teóricas junto com recomendações do fabricante. Então, devem andar juntos, devem andar juntos. Então, por exemplo, vocês pensaram já que o agente esterilizante por vapor saturado sob pressão, o agente esterilizante é vapor de água, e esse vapor de água vem da água. Qual é o cuidado que eu estou dando para esta água? Nas autoclaves maiores, tradicionais, já tem um sistema de osmose reversa e a gente avalia periodicamente. Tem que ser a mesma preocupação, não pode ser menos, né? Então, atenção especial para a qualidade da água. E nós temos legislações dizendo qual é o contaminante máximo que pode ter essa água, orgânica e inorgânica. Senão gera endotoxina, gera oxidação. É importante. Não é por pé de mesa que eu posso pegar água de torneira, desculpe a grosseria, né? Não é qualquer água que eu posso utilizar, não é porque eu uso pouco que eu vou deixando aquela água no reservatório até acabar. O reservatório tem 4 litros. Cada ciclo, ele consome 220 ml. Então, um gestor que não é comprometido nem é competente, vai deixar aqueles 4 litros de água do reservatório até esgotar. Olha, que será daquela qualidade do vapor? Condenado, né? Então, tem um sistema de drenagem, fazer uma lavagem contínua, que seja semanal, troca, eu sou meio neurótica, trocaria todo dia a água do reservatório com água de qualidade, para assegurar que eu estou usando um vapor vindo da melhor fonte geradora, água. Troca periódica dos filtros, tanto do ar e da água, né?
porque existe a entrada do ar através de filtro, e da água, idem. E quem abandona? A orientação da Statin é que cada 500 ciclos haja essa troca. Será que eu calculo? Mesma coisa a vedação, não é para acionar a manutenção de reparo, o reparo quando a Statin começar a ter vazamento. É a vedação de todo o sistema ser trocada a cada 500 ciclos. E manter o equipamento limpo e seco, como qualquer equipamento, não utilizar, em hipótese alguma, produtos corrosivos, acessórios abrasivos, né? Principalmente os que contêm cloro. O fabricante ele oferece orientações e, junto com base teórica, eu tenho que criar o meu POP. Aliás, por que o enfermeiro, qual é o papel do enfermeiro nessa história toda? Elaborar como aquele equipamento deve ser utilizado. Bom, pessoal, visto isso, eu vou passar um vídeo, vocês vão gostar muito. Desculpe se for repetitivo, né? Mas eu sempre gosto de rever esse vídeo. É para aquelas enfermeiras que cruzam os braços e dizem: aqui o ciclo imediato é só para urgência e emergência, vira as costas e vai para o seu cantinho. Eu não gostaria que isso se repetisse, né? Porque quem sofre no final das contas é o paciente, porque a equipe cirúrgica dá um jeito de fazer acontecer a cirurgia. Então, gente, vamos curtir. É bem... Professor, acho que o vídeo só está sem áudio, pelo menos aqui para mim, tá? Pedir só para a senhora voltar o slide. Dar um toquezinho para trás. Professora, está me ouvindo? Se a senhora conseguir só dar um... Deixa eu... Isso, eu tenho um áudiozinho aqui na frente, ó. Eu vou... Se a senhora puder interromper aí, professor, eu tenho o vídeo aqui, eu passo ele aqui. Deixa eu... Só para que é uma reflexão importante, né? Isso. Eu vou... Então,
Marcelo, pode só me ajudar aqui eu compartilhar a tela? E aí eu já passo o vídeo aqui. Posso falar, Roberto? É para falar, não? Pode falar, professor. Tá, então, eu não sei o que aconteceu agora, mas é só para dizer, então, a referência bibliográfica e a consultada, e desejo sorte e sucesso para todos que estão nos assistindo. Agradeço a atenção e eu deixo aqui o meu e-mail, caso alguém precise esclarecer algum aspecto pontual. Obrigada. Perfeito, professora. Eu vou só voltar aqui para a gente conseguir exibir esse vídeo, né, que eu acho que é uma reflexão importante. Vou pedir aqui só para, se a senhora puder só interromper o compartilhamento de tela da senhora, no canto na parte superior, e aí eu já compartilho aqui o vídeo. Perfeito. Bom, professora, o pessoal está me avisando aqui de que o vídeo ele permanece passando sem áudio, mas eu acho que dá para a gente, né, como é um vídeo bem popular, eu acho que dá para a gente fazer um comentário sobre a mensagem, né, sobre a reflexão de que ele fala, né, onde um grupo de cientistas, né, pegou 5 macacos, colocá-los dentro de uma jaula, né, e com um cacho de banana e uma escada, né, e aí cada macaco subia, tentava pegar a banana, e os outros macacos que ficavam embaixo, né, agrediam aquele macaco. E assim tentava subir o próximo, e os outros macacos que estavam lá embaixo iam agredindo, né. E aí os cientistas, na sequência, né, foram fazendo a substituição gradual desses macacos, colocando macacos que não pertenciam a este grupo, né, e só compartilhar aqui, e trazendo, né, macacos de fora, e quando esses macacos entravam, né, para a jaula, muitas vezes sem nem saber o contexto, né, da situação que estava acontecendo, ia lá, subia, né, tentava pegar a banana, e aí era agredido pelos outros macacos. E aí, rapidamente, ele já parava e já desistia, e conforme os outros macacos novos iam chegando, também iam tendo a mesma conduta, né. Então, acho que eu queria que a senhora complementasse a reflexão, né, mas a mensagem é muito essa, né, de que muitas vezes a gente se adequa a um comportamento, absorve um comportamento, né, e muitas vezes sem parar para pensar do porquê que eu estou tendo essa conduta, né, do porquê que eu estou agindo dessa forma. Eu não vou pegar a banana lá porque me falaram que eu não posso pegar. Se eu pegar lá, eu vou apanhar, né? E acho que, claro, né, eu pedi para a senhora complementar, né, muitas vezes nós, nos serviços de saúde, né, no mundo corporativo, né, em si, a gente vive isso, né, a gente se depara com situações onde a gente vê situações, vícios, né, hábitos ruins, ou tem coisas que vêm seguindo de uma forma, e a gente absorve esse comportamento e não para pensar, né, qual é a razão, qual é a circunstância, por que desse comportamento ser desta forma, né? E por que das pessoas estarem indo nesse efeito, muitas vezes, de manada, né?
enfim, queria deixar para a senhora concluir a reflexão. Né? Acho que é isso mesmo, né? Isso que eu tenho chamado de pensamento crítico, né? Que a gente tem que ter um pensamento crítico, porque senão vira um checklist de isso pode, isso não pode, e não toma decisões. Primeiro, acho que tem que ter uma grande bagagem científica daquilo que está gerenciando. E, a partir disso, um pensamento crítico, embora tenha pressão da legislação, pressão institucional, tem que ter argumentos suficientes para derrubar em prol da segurança. Acho que enquanto não incomoda, a gente vai tocando as coisas que as pessoas dizem, isso pode, isso não pode. Mas quando toca na segurança do paciente, aí tem que reagir. Eu acho que esse exemplo que ainda me dói quando eu lembro, né? Não poder tomar decisão de que a estatin poderia ser usado em situação que não era urgência e emergência, e não tomou providência substitutiva, a equipe operou 27 pacientes passando por VPI nos instrumentos. Então, isso é muito triste. Assim, eu fico acabada quando eu vejo a falta de pensamento crítico e pessoas que estão para fazer o que pode e não fazer aquilo que não pode, segundo a legislação. Falta esse pensamento crítico. Acho que primeiro falta fundamentação científica e depois falta pensamento crítico. Bom, que bom, professora. Parabéns, excelente explanação. Essa reflexão é sempre necessária. Eu sou muito fã da senhora, e principalmente quando a senhora coloca esse ponto, né, de que nós temos que ser profissionais críticos. Né? Eu lembro sempre lá, de quando a gente entra, né, eu também sou enfermeiro, e uma das primeiras aulas que eu me lembro, né, que meus professores colocaram, olha, temos que lembrar que a enfermagem, ela é uma ciência, né? E a gente tem que trazer a ciência com a gente, com esses pontos reflexivos, de sermos questionador, não simplesmente centrarmos no efeito manada, né? E como a senhora colocou, muitas vezes, né, por termos a questão da força da lei, né, somente falarmos, mas eu tenho a questão da lei, mas também questionar, né, qual é o fundamento, né, da lei, né, e por que se está desta forma, né? Até a gente tem várias perguntas aqui sobre esses pontos, né, de legislação, enfim. A gente já estourou bastante o tempo, professora. Eu queria, não sei como está o tempo da senhora, se eu posso colocar algumas perguntas para a senhora. Pode. Vou dar uma filtrada aqui, porque o pessoal já comentou aqui que ninguém vai embora, todo mundo vai passar a noite aqui, que a professora casou com essa noite. Mas eu vou só fazer ler algumas aqui, tudo bem, professora? Tudo bem. Tem bastante, bom, primeiro tem bastante pessoas aqui felicitando a senhora, né, pela presença, colocando, da oportunidade de poder estar aqui, né, nosso colega Luciano Barbosa, que é uma pessoa aí que fez parte desse processo de implantação da estatin no Brasil, acho que a senhora, né, com certeza o conhece, mandando um grande abraço aqui para a senhora. As nossas colegas, né, a Carmen, né, que a senhora comentou, uma colega nossa também muito importante, que compartilha aí vários trabalhos com a senhora, estava aqui com a gente, mandou também os parabéns, fez alguns comentários, depois eu vou ler. A Yolanda, a Alice, a Elaine Bueno, também lá de Barretos, a nossa diretoria também, nosso CEO, Dona Bianca, Sérgio, nosso diretor, enfim, bastante gente parabenizando a senhora e agradecendo por esse momento de poder estar aqui e compartilhar dessa reflexão. Vou fazer a primeira pergunta, professor. O pessoal coloca, né? A Stephanie pergunta a respeito do quanto de umidade que é aceitável na carga flash, né? Temos a tese de mestrado da Giovana Moria, né, do Einstein, e a recomendação da SOBEC. Temos a tese e temos a recomendação da SOBEC. O que a senhora indicaria, além das bases teóricas, para a comprovação do aceitável seguro, principalmente quando a CME é terceirizada, né? O que seria uma umidade aceitável? A umidade do vapor aceitável, ele está numa norma maior,
KEN 285, ele diz o seguinte, num volume de vapor, 95% tem que ser vapor. Só 5% admite-se água, né? Porque senão eu não tenho vapor suficiente para condensar e esterilizar. Isso já está bem posto. Não importa se é autoclave de bancada, a qualidade do vapor tem que ser 95% vapor e só 5% água. Eu não entendia muito bem essas coisas de física, eu gosto muito de exemplos domésticos que vão nos ajudando a visualizar. Quando a panela de pressão começa a soltar o vapor pelo pino, e não coloquei ainda o pino, eu enxergo o vapor. É um vapor que não presta. Se eu enxergo o vapor, ele tem água demais. O vapor sem água eu não enxergo, é como se fosse uma fumaça. Então, na autoclave, eu preciso que o gerador de vapor ele me jogue na câmara interna um vapor. A gente fala vapor seco. Roberto, eu não sei se você lembra, mas na década de 1980 era muito comum nós encontrarmos na literatura vapor seco sob pressão. E aí, de tantas pessoas contestarem esse seco, acabaram não usando mais o termo seco, mas é isso. O que é um vapor seco sob pressão? É um vapor que não tem água, porque aí, no material mais frio, condensa e libera calor latente. Porque o vapor que já tem água condensa, mas não... É a diferença de 500 e tantos joules contra 2.727 joules. Um vapor de qualidade, ele libera muito mais calor latente, né? Outro dia, eu discuti essa coisa de por que nunca mais ninguém usou o termo vapor seco sob pressão, porque criou tanta confusão no entendimento de quem não entendia muito bem a esterilização por vapor saturado, que acabaram não usando mais, né? Mas é vapor seco. Legal, legal, professora. Outra pergunta aqui da Juliana. Professora, se temos claro de que não há meio ou menos estéril, né? E que o ciclo de uso imediato, quando empregado de forma correta, ele é totalmente seguro, a senhora acredita que o fato da recomendação atual ela restringir o seu uso apenas para situações emergenciais, isso não poderia ter algum tipo de viés, talvez comercial, com a indústria de materiais médicos e talvez questões socioeconômicas? Acho que Eu não vejo assim muito diretamente, sabe? Eu vejo assim, é um patinho feio, não usem. Eu vejo mais como uma coação, como um retalhamento das más práticas, né? Porque eu acho que unidade satélite estruturalmente planejada, ela não é fácil. Então, as pessoas acabam fazendo aquele cantinho, aquele quebra-galho, e eu tenho a impressão que é mais para inibir esse tipo de coisa. Eu não sei, eu não consigo ver nenhum interesse assim de cunho comercial, mas eu vejo como uma arma para inibir a utilização como ele era utilizado, bastante banalizado, né? perfeito. É o que eu penso, Legal, professor Chloe. Mas eu conheço unidades satélites muito bem estruturadas, de oftalmologia. Eles não mandam mais para a central de material, porque danificavam os instrumentos com muita frequência. E aí resolveram tomar conta. E, inclusive, essa unidade satélite, ele tem um funcionário da central de material cuidando daquela unidade satélite, e autoclave de mesa. Funciona perfeitamente porque o material volta rápido, tem interface com cirurgião, com instrumentador. Eu vejo com bons olhos se bem utilizado.
Perfeito, professor. Principalmente, né, se tiver sob gestão, tem que estar, né, professor, sob gestão da CME, né? Tem uma pergunta aqui também do Luciano, professor, que ele coloca: o ciclo flash ele não seria um ciclo especialmente programado nas autoclaves tradicionais para uma situação, uma pergunta, na verdade, né? O ciclo flash ele não seria um ciclo especialmente programado nas autoclaves tradicionais para uma situação emergencial, de maneira que o profissional de CME ele pode esterilizar rapidamente instrumentos que durante o procedimento cirúrgico perdeu a sua esterilização? Como a estatin ela é uma autoclave gravitacional, pulsante, especialmente projetada para ciclo rápido, não cortando nenhuma etapa do processo, como também sua geometria pequena, poderíamos afirmar que o ciclo flash da estatin seria processamento distinto, ou seja, ciclo flash e estatin seriam coisas processamentos distintas, né? Não sei se eu entendi a pergunta. Assim, para onde você olha, né? Se você olha, assim, o conceito de ciclo flash, eu quero a esterilização o mais rápido possível, e a estatin me propicia para materiais de baixo peso, desembalado, com uma secagem parcial, ele se encaixa na categoria ciclo flash, mas eu sei que não é bom para vocês, né? Porque o ciclo flash, ele carrega uma porção de preconceitos negativos, né? Acho que é isso que o Luciano está querendo dizer. Aliás, Luciano Barbosa, eu lembro muito bem de você, você que nos levou lá no Rio de Janeiro para mostrar a transformação das óticas termosensíveis para termoresistentes. Bom, sim. Mas assim, eu só queria dizer que ninguém gosta de denominar, eu acho, hein, o ciclo flash, ele é tão carregado de conotação negativa pelas más práticas, e nós demos motivos para isso. Ninguém gosta que o seu ciclo seja denominado ou conhecido como ciclo flash. Mas se você for no conceito, né, eu quero a esterilização de um material o mais rápido possível, é um ciclo flash, né? Agora, tem que achar um outro nome. Eu acho que o ciclo flash, eu acho o flash o que o Luciano está colocando, uma embalagem se rompeu, então ele não precisa ser lavado, o material não precisa ser lavado. Eu achei Então, ele está dizendo que eu posso esterilizar naquele ciclo 1 sem problemas, mas eu acho que caracteriza, assim, o ciclo flash. Certo. Bom, são vários pontos, né, professor? Então, sempre, essa discussão você já colocou, né? Tem perguntas que não querem calar, né? Sempre a gente vai... Sempre a gente vai... Tem os argumentos, os pontos de vista. Deve ter gente brigando, assim. Como é que uma embalagem que rompeu eu não preciso lavar? Tudo bem. Depende do grau de rompimento, né? Às vezes é tão minúsculo que realmente eu posso... Mas acho que sempre tem argumentos prós e contras. Tem a questão circunstancial da pressa, né? Vamos supor, o paciente já está em cirurgia, é idoso, hemodinamicamente instável, tem todo o contexto também. Por isso que eu preciso de enfermeiros com pensamento crítico avançado. Senão... Perfeito. Legal. É um ponto que a gente sempre destaca, né, professora, quando a gente também tem esse tipo de questionamento, né, entre o ciclo flash na autoclave convencional, mesmo embalado, né, e o ciclo na estatin, o que a gente sempre questiona, né, é das diferenças construtivas do cassete, né, do cassete se comportando como um componente de barreira, né, a senhora comentou, até a Carmen até complementou aqui das triplas funções, né, do cassete, enquanto barreira, enquanto catalisação e caixa de transporte, né, e que nessas circunstâncias, né, onde a gente faz a transferência do material, mesmo na presença de umidade, né, de que o cassete, se ele não for aberto, né, esse é o que a gente sempre frisa, da importância, né, de mantê-lo fechado até o aumento do uso, ele vai, sim, se comportar, né, com a barreira muito efetiva, né, e que se a gente pensar no exemplo que a senhora citou, né, da embalagem, né,
no ciclo convencional, onde eventualmente pode rasgar, né? Ou se essa embalagem tiver umidade, né? A gente coloca aqui entre o cassete e a embalagem, acaba que a embalagem tem um risco de comprometimento e o risco de, não só de dano, né? Mas o risco até de comprometer a barreira, né? Pela manipulação, enfim, são fatores, né? Outra pergunta aqui, pergunta da Rafaela, se a professora concorda com o conceito difundido da situação de urgência e emergência, ela ser apenas a situação em que o instrumental ele é contaminado acidentalmente durante o ato cirúrgico. Se a senhora acha que se esse conceito deveria ser mais extenso, né, e menos subjetivo, talvez? Nossa, eu nunca tinha pensado, mas é isso mesmo. Normalmente, quando o instrumental é contaminado durante o ato cirúrgico, eu preciso ele de volta e não tem outra substituição. Mas emergência e urgência pode ter outra conotação, né? Ou não tem material pronto, entrou uma pessoa hemodinamicamente instável, uma intervenção, pode ser. É que urgência e emergência, ele abarca várias situações que não só a contaminação do material durante o ato operatório. Bem interessante, nunca tinha pensado. Legal, pode ter outras conotações também, né? Mas vamos parar com isso, né, Rafael? Vamos parar com esse negócio de que só pode em urgência e emergência. Eu acho que o buraco é mais embaixo, no sentido de quando não tem infraestrutura, não pode. Quando tem infraestrutura, pode. Aquilo que eu coloquei na minha apresentação, por que urgência e emergência tem uma exceção que os eletivos não têm? Acho que a gente pode começar a desformatar essa questão que não cabe mais nos dias atuais, né? Talvez coubesse quando ele foi projetado, mas agora a gente não aceita mais. Por exemplo, ele é muito útil como um equipamento complementar na central de material, onde eu não posso expor um material para ciclo expandido, acho que isso é bem legal. Eu tenho amigos que colocam na Statin uma ótica, porque na autoclave convencional a esterilização está expandida para 7 minutos, por exemplo, né? Eu quero uma esterilização mais rápida, mesmo embalado. Eu acho que tem que ser outros motivos e tirar essa conotação de urgência, emergência, eletivo. Perfeito. Teve até uma pergunta aqui, professora, da Andréia, né? Se as óticas elas podem sofrer avarias em autoclave de uso imediato, ao longo do tempo, né? Se a senhora acredita nisso, ela até comentou, né, no início. Olha, nenhum equipamento deixa de sofrer danos com o processo de esterilização, seja calor ou seja físico-químico, viu? Eu já ouvi muitas conotações negativas por oxidação por agente químico esterilizante gasoso, né? Então, todo método de esterilização ele danifica o equipamento. O que acontece é que 3 minutos, 134 graus, ele não danifica a ótica, pelo menos o que a gente possa chamar de dano, a não ser desgastes ao longo do tempo e a esterilização entra nas variáveis que ajudam ao dano, né? Agora, tem uma coisa bem interessante, experiência de uma amigona minha. A orientação do fabricante é importante. Olha, antes de mais nada, obedeça religiosamente as orientações do fabricante. Se o fabricante diz 184, 3 minutos, não coloque numa carga de autoclave convencional junto com outros materiais onde o tempo de esterilização é expandido, 134, 7 e tal. Isso é bem importante. Outra coisa, não façam deduções. Eu vou contar uma história bem triste que aconteceu com uma amiga minha. Ela não tem autoclave de mesa. Era uma ótica cuja orientação do fabricante era 134, 3 minutos. E a autoclave convencional dela era 134, 7. Aí ela
e o ciclo de 121,15 na autoclave convencional. Acabou com a ótica, danificou a ótica. Qual foi a explicação? É o tempo prolongado de exposição, mesmo a temperatura menor, e conduziu, o Luciano Barbosa pode confirmar essa nossa dedução teórica. Mesmo temperatura menor, 121, 15 minutos é muito tempo, e o calor foi até as fibras ópticas e danificaram. Mas, assim, a história triste foi o seguinte, né? Ela teve boa intenção, mas o fabricante da ótica não quis mais nem saber. Olha, a orientação é 134,3. 121,15 não está autorizado e foi por sua conta e risco, isso porque na autoclave convencional dela o tempo era expandido. Então, são coisas que a gente também tem que tomar cuidado. Depois o Luciano pode me dar um feedback se esse nosso pensamento está certo. Por que a ótica danificou em 121,15, sendo que a orientação era 134,3, e ela não fez esse 134,3 porque ela não tinha esse ciclo. Com certeza, professora. O Luciano vai nos ajudar com esse comentário, mas sim, eu concordo com a senhora de que por mais que a temperatura ela seja menor, né, se eu tenho um tempo de exposição mais que o dobro, né, seguramente eu associaria também esse dano a essa exposição. E uma coisa sempre importante, né, professora, que a senhora comentou, e é algo que a gente vivencia todos os dias, é que, assim, na nossa vivência, né, na Strassner, trabalhando tanto com as tecnologias de limpeza e esterilização, quanto com os instrumentais, né, muitas vezes nós somos acionados com um cliente que tem uma dúvida no sentido de, olha, eu posso processar tal material, né? A gente sempre vai dar consultoria para o cliente no sentido do equipamento, né? E do material, quando é, por exemplo, um material da Cal Stores, um material da Intuitive, materiais que representamos, né? Mas quando é um material, né, uma endoscópio ou instrumental que seja, que nós não fabricamos, que nós não representamos, né, no caso, que a gente não fabrica, a gente sempre dá devolutiva ao cliente, que a gente vai dar toda a consultoria com o equipamento, mas que o fabricante do material, ele tem que ser envolvido, né? Responsabilidades compartilhadas, porque é ele que é o detentor, né, do princípio, né, de fabricação, e ele que vai nos dizer quais são as boas práticas para o devido processamento do material. Isso... Mas, Roberto, eu vou dizer aqui em público, a gente tem muita dificuldade com o fabricante do equipamento. Nós temos muita dificuldade. Sim, às vezes, nós temos poucos métodos de esterilização, né? Então, ele podia testar todos para dizer esse pode, esse não pode. Uhum. O que acontece com alguns fabricantes, eles testam um e só pode aquilo. E aí nos atrapalha. Então, eu vou citar o exemplo que não tem nada a ver aqui, para ser mais neutra. Por exemplo, endoscópio digestivo. Existem fabricantes de endoscópios digestivos flexíveis que indicam o agente químico desinfetante de alto nível e a marca. Aí, quando a gente escreve, olha, tem outros agentes químicos desinfetantes de alto nível que é mais conveniente, menor risco ocupacional, mais fácil enxágue, né? Pode. Sabe a resposta que eles dão? Não foi testado. Então, é só desabafando também com os fabricantes que, por exemplo, vamos para a esterilização para uso imediato. Talvez, se eu fizer uma pergunta para um fabricante de ótica, ele diga, não, faça método de esterilização a baixa temperatura, tal método, por tanto tempo, não sei o que, não sei das quantas, porque nós não testamos com... é bem capaz de vir esse tipo de resposta. Eu já estou tomando as dores de quem está na linha de frente e que, às vezes, não consegue com o fabricante. Tem que lançar a mão da ajuda do fabricante, do esterilizador, que são vocês, né? Ou do agente químico distribuidor. Isso acontece muito no nosso meio, infelizmente. Sim. E outras coisas, né? Outras coisas que a gente fica bem chateada. Ainda falta
uma harmonização entre os fabricantes e os usuários, sabe? Com Parece que certeza. os fabricantes não estão no mesmo barco, essa sensação que eu tenho às vezes. E muitas vezes não só não nos dá, não dá a solução, quanto devolve o problema para o usuário, né? É, Daí é um ponto, né, professor, que eu até muitas vezes coloco, né, para a importância de cada vez mais, né, sempre, né, o enfermeiro ele participar do processo de compra do material, né, e desde o momento inicial, da hora ali da cotação, né, isso infelizmente é uma realidade que nem sempre ela acontece dentro dos serviços de saúde, né, mas quando tem essa oportunidade, né, que eu falo que a avaliação da marca, do produto em si, ela também tem que começar neste momento, né? Antes de eu já fazer a aquisição, já pedir esses documentos, porque se a instrução do uso do produto que eu vou receber, ela não é clara, ela não me traz métodos, eu não tenho os recursos dentro da minha CME que eu vá processar, eu tenho que descartar muitas vezes essa compra, né? Depois eu vou ficar com um elefante branco, com um problema, sem forma de gerenciá-la, né? aí Professora, tem várias perguntas, eu até vou fazer uma proposta aqui para a nossa audiência, a gente vai compilar todas essas perguntas que nós tivemos aqui, e vamos respondê-las num documento, depois compartilhar, e aí eu ia pedir, depois se a senhora pudesse nos ajudar com a sua contribuição, né, com as respostas das dúvidas que a gente não conseguir responder aqui, a gente faz um documento para isso, que são dúvidas de todas as dimensões, né? Em relação à oftalmologia, a questão de umidade, a questão de embalagem, enfim, são bastante pontos que, como eu falei, né, daria para a gente estender aqui e ficar discutindo, porque, apesar de, como a senhora colocou, né, alguns assuntos são polêmicos, mas também a discussão vai longe, né? É gostoso ficar nessa discussão, né? Então, professora, mais uma vez, em nome da Stratner, em nome de toda a divisão de Central de Materiais, eu gostaria mais uma vez de agradecer a senhora por ter aceitado o convite, pela dedicação da senhora, o comprometimento, né, sobretudo com conhecimento, mas pela brilhante apresentação aí que a senhora compartilhou com a gente, né, mesmo em meio às limitações, né, não sei se eu posso falar, a professora está com um problema, uma limitação aí no braço, né, e em nenhum momento falou, não vai dar, esteve aqui, né, na íntegra, com energia total. Então, parabéns, professora, muito obrigado mais uma vez, e eu espero que nós possamos nos encontrar em outras webinars e outros eventos, enfim, muito obrigado mesmo, e uma ótima noite para a senhora. Obrigada, foi muito prazeroso, como eu já esperava que fosse. Adorei reencontrar pessoas, eu reconheci quase todos, viu? A Elaine de Jaú, o Luciano Barbosa, que eu não sabia onde ele andava. Ele anda lá pelo Rio, mas está aqui com a Nossa, gente. assim, foi um momento de relembrar as pessoas, assim, bastante prazeroso. Obrigada. E a gente sempre cresce, né, quando tem que expor o nosso ponto de vista sobre um determinado assunto. Ou você banca o que você acredita, ou não. Então, foi também outro momento, um exercício muito importante. Fiquei feliz de conhecer um pouco mais a tecnologia Statin. A gente não tem tempo, na verdade, de estudar, conhecer. Tem algumas dúvidas que a gente vai continuar discutindo, né? Por que dobrar o tempo? Mas é irrelevante para a nossa live de hoje. Obrigada, Roberto, pelo convite. Adorei e fica com Deus. Obrigado, professora. Nos vemos nos próximos. Nos próximos. Deu encerrar, eu só queria mais uma vez agradecer a toda a audiência, a todo mundo que nos acompanhou até aqui, né? Já estamos beirando aí as 9 horas. Então, muito obrigado. Como eu coloquei, né? Nós vamos dar o nosso compromisso em reunir todas essas dúvidas que aqui não foram respondidas e vamos compilar num documento e com a contribuição da professora Kazuko, depois a gente compartilha por e-mail. Essa aula também, pessoal, me contribuiu, que ela fica gravada, então quem se cadastrou na plataforma também depois vai ter acesso e pode nos enviar algumas dúvidas também adicionais, a gente inclui nesse documento. E eu queria deixar aí mais uma vez, né, reforçar que essa semana a gente está aqui promovendo não só esses encontros, como nós tivemos nessa noite, né, com a professora, mas tem vários outros
encontros acontecendo sobre CME, sobre todas as demais linhas, né, de negócio que a Stratner atua, sobre CME, né, que é o público o maior público presente aqui hoje, né, eu queria falar sobre as palestras que teremos amanhã, né, então, 12h30, nós vamos ter amanhã uma palestra sobre sistemas de vácuo, né, ela vai acontecer com o engenheiro Salvador Montilla, que é um engenheiro da Espanha, e a gente vai falar um pouco sobre os diferentes tipos de tecnologia que a gente tem presente hoje no mercado para sistemas de vácuo. E também às 18h, uma palestra muito legal de excelência na limpeza dos produtos para a saúde, o que deve ser avaliado na escolha do detergente enzimático. 2 palestrantes, o engenheiro Bruno Albuquerque, uma pessoa extremamente conhecida aí, atua na Nova Designs, um engenheiro que conhece muito da parte de enzimas, e também o Renan, que também é químico e também trabalha com enzimas. Enfim, vai ser uma palestra muito rica para a gente refletir sobre esses pontos de limpeza, tá? E acessem a nossa plataforma, lá tem toda a programação, né, de sexta também, onde vão ter as outras palestras, os demais temas, tá? E se você ficou com alguma dúvida adicional sobre a Statim ou sobre qualquer outro equipamento, né, como foi colocado, essa semana também é dedicada, né, para relacionamento. Então, pela plataforma do Stratneron, existe lá o link onde você, cliente, consegue agendar uma reunião com qualquer pessoa do nosso time comercial, de marketing, ou seja, nós estamos à total disposição para esclarecer as suas dúvidas e também dar que, como nós não tivemos eventos presenciais esse ano, né, também estamos aqui reinventando nesse modelo de evento digital. Esse evento também oferece condições diferenciadas para você que tem aí a oportunidade, a necessidade de fazer uma aquisição de tecnologia, né? Tem a oportunidade também de fazer a negociação durante esse evento. Então, acesse a plataforma, agende seu horário e nosso time está à inteira disposição de vocês. É isso. Então, mais uma vez, deixo meu agradecimento aqui em nome da Stratner e desejo a todos uma boa noite e até a próxima palestra. Tchau, tchau. Vamos só sair do ar aqui, professor? Eu posso sair, né, do ar?